No início da década de 90, o futebol europeu assistia ao declínio de um de seus maiores mitos. Diego Maradona, o homem que havia dominado a Itália, encantado o mundo e redefinido o que significava carregar um time nas costas, estava longe do auge. O que antes era genialidade pura começava a ser engolido por escândalos, excessos e desconfiança. Em 92, quando Maradona desembarcou no sul da Espanha para vestir a camisa do Sevilha, não se tratava de um novo começo glorioso, mas de uma tentativa, talvez a última, de reconciliação entre o gênio e o futebol europeu. A queda começou em Nápoles. Entre 84 e 91, Maradona viveu ali o período mais intenso de sua carreira. Transformou Nápoles em potência, venceu campeonatos improváveis e se tornou símbolo de uma cidade historicamente marginalizada no futebol italiano. Mas o mesmo ambiente que o elevou também o consumiu. A pressão, a idolatria desmedida, a vida noturna e o envolvimento com drogas formaram um cenário insustentável. Em março de 91, o teste positivo para cocaína em um exame de antidoping encerrou de forma abrupta sua passagem pelo clube. Veio a suspensão de 15 meses e com ela, o afastamento forçado dos gramados europeus. Durante esse período, Maradona desapareceu do centro do futebol. Longe do ritmo competitivo, envolto em problemas pessoais e constantemente perseguido pela imprensa, sua imagem passou de ícone esportivo a personagem controverso. Clubes que antes sonhavam em tê-lo agora recuavam. O talento ainda existia, mas o risco parecia maior do que a recompensa. Quando a suspensão terminou, em 92, Maradona estava livre e paradoxalmente sozinho no mercado. Foi nesse contexto que surgiu o Sevilha, um clube tradicional do futebol espanhol, mas distante do protagonismo nacional e continental. No início dos anos 90, o Sevilha buscava afirmação, alternava campanhas medianas na La Liga, carecia de identidade esportiva e, sobretudo, de visibilidade internacional. A contratação de Maradona parecia como uma aposta ousada, um golpe de impacto capaz de recolocar o clube no mapa do futebol mundial. A operação só se tornou possível por causa de uma figura central, Carlos Bilardo. Técnico da Argentina campeã do mundo em 86, Bilardo conhecia Maradona como poucos. Confiava nele não apenas como jogador, mas como símbolo. Para Bilardo, Maradona ainda podia decidir jogos, liderar um elenco e reinventar a própria narrativa. Foi ele quem convenceu a diretoria do Sevilha a assumir o risco. Mais do que uma contratação, tratava-se de um reencontro. A chegada de Maradona ao Sevilha foi tratada como espetáculo. Câmeras, multidões, manchetes. O futebol espanhol, acostumado a ídolos locais e a uma rivalidade centrada em Madrid e Barcelona, agora recebia o maior nome do esporte mundial daquela era. Mas, por trás da euforia, havia cautela. O contrato era curto, recheado de cláusulas comportamentais e a expectativa esportiva vinha acompanhada de uma vigilância constante. Dentro de campo, a realidade foi menos épica. Maradona não estava no auge físico. Seu ritmo era irregular, sua explosão era reduzida. Ainda assim, em momentos pontuais, o talento aparecia. Passes improváveis, domínio de bola refinado, leitura de jogo acima da média. Foram 29 partidas oficiais e 8 gols. Números modestos para quem já havia sido o melhor do mundo, mas suficientes para lembrar que o gênio não havia desaparecido por completo. O problema é que o futebol exige constância e isso Maradona não conseguiu oferecer. As atuações oscilavam, assim como seu relacionamento com o clube. Internamente cresciam as tensões. Parte da diretoria questionava a relação custo-benefício da contratação. Jogadores se ressentiam do protagonismo absoluto concedido a ele. A imprensa espanhola, menos condescendente do que a italiana, explorava cada gesto, cada declaração, cada ausência. Nem mesmo a relação com o Bilardo resistiu. O técnico, que havia sido seu maior aliado, perdeu o respaldo dentro do clube e acabou demitido. Sem Bilardo, Maradona ficou isolado. O projeto esportivo se desfez e o Sevilha seguiu para um final de temporada discreto, sem grandes resultados e sem a transformação prometida. Ao fim da temporada 92-93, a separação era inevitável. Maradona deixou o Sevilha após apenas um ano, sem brigas espetaculares, mas também sem celebrações. Sua passagem não foi um fracasso absoluto. Houve momentos, houve impacto, mas tampouco foi o renascimento que muitos imaginaram. Foi, acima de tudo, um retrato honesto de um jogador extraordinário tentando coexistir com seus próprios limites. A ida de Maradona ao Sevilha marca o fim de um ciclo. Foi sua última experiência em um grande clube europeu. Depois disso, sua carreira seguiria caminhos fragmentados, entre retornos à Argentina, suspensões e despedidas intermitentes. O mito continuaria vivo, mas cada vez mais distante do jogador que um dia dominou o mundo. O Sevilha, por sua vez, seguiu sua trajetória, aprendendo com a ousadia e com risco. A aposta em Maradona não trouxe títulos, mas deixou uma marca histórica. Por um breve momento, o Ramon Sánchez Pizjuán foi palco do último ato europeu de um dos maiores nomes do futebol. Talvez essa história não seja sobre redenção, talvez seja sobre humanidade, sobre o choque entre a genialidade e o tempo, entre o mito e o homem. Em Sevilha, Maradona não voltou a ser rei, mas mostrou mais uma vez que mesmo os deuses do futebol também conhecem o peso da queda.